as coisas mais atrativas para essas crianças, como colocar mais emoção, mais afeto no que a gente está fazendo, tá? Então eu queria mostrar hoje um exemplo de como tornar uma história ainda mais atraente. É claro que essa história que eu peguei, por exemplo, já é uma história que chama atenção, porque a maioria das crianças são apaixonadas pela Peppa, né? Mas eu quero mostrar como tornar essa história ainda mais atraente, tá? Então, Peppa e a Fada dos Dentes. Então você começa a ler a história, tá? Normalmente você vai. Era uma vez uma porquinha muito esperta chamada Peppa. Ela se orgulhava muito de seus dentes sempre bem escovadinhos. Peppa e seu irmão George, gente, aí no metade disso que você já falou, você já perdeu grande parte das crianças autistas, porque elas não vão ter a atenção suficiente e a motivação suficiente para perceber e entender tudo que você está lendo. Foi muita frase, foi muita linguagem aí, tá? Então, uma das coisas que eu faço, é claro que tem crianças que adoram, crianças que até já leem, que vão se interessar, mas de modo geral, você não precisa ler a história, tá? Então, o que eu falo, não, mas como assim, vai ler a história, não vai ler a história? Não, não vai ler a história, então você vai inventar a história. Então você vai falar, essa história de um cachorrinho? Aí a criança, se ela tiver atenção, ela já vai, cachorrinho? Não, isso não é um cachorrinho, Roberta. Ah, não é um cachorrinho, é uma porquinha. É a Peppa! Aí você vai contar a história. A Peppa tá escovando o dente. Escova os dentes. Aí o George, o irmão da Peppa. O George é o irmão pequenininho da Peppa. Que a Peppa já é grandona. O George, pequenininho. A Peppa adorava brincar com o George. Ela brincava de enfermeira com o George. E o George fazia com o dinossauro. Um dia, tava todo mundo jantando. A mamãe, a Peppa, o George, o papai e... o que aconteceu? Caiu o dente da Peppa. E agora? Caiu o dente. A mamãe falou, não se preocupe, Peppa, foi só o seu dente. Mas vai vir a fada do dente. E a Peppa estava com muito medo. O que é isso? O que aconteceu? Mas depois ela ficou muito feliz. Que a mamãe falou que a fada do dente ia lá, a fada do dente. Enfim, isso foi só um exemplo básico de como tornar a história mais atraente. Você não precisa ficar presa ao pé da letra. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque às vezes as pessoas não têm nem a criatividade, né? Mas se solta, vai inventando de acordo com a figura que você tá vendo. Não precisa ficar presa à história em si, né? Até porque aquilo que eu falei, tem muitas crianças que não vão suportar esse tanto de fala, né? Talvez eu até lendo, já tenha até falado demais, né? Tem crianças que você tem que ser menos ainda, que tem que ser só muito mais o gestual. E agora? Né? Então, se solta e vai lendo de acordo, quer dizer, lendo as figuras de acordo com o que você vai inventando da história. Não precisa ficar presa à história, tá? É claro que só tem que fazer um nexo com o que está sendo visto, né? E tenta, assim, não ficar muito, porque às vezes eu vejo, por exemplo, as pessoas lendo histórias, além de ler exatamente o que está acontecendo, fala, e a Peppa, o George, olha, a pia, a escova, o dinossauro, o remédio, a janela, o sol, vão descrevendo, vão apontando só, né? E querendo que a criança fale. Que isso, fulaninho? O sol, o sol, muito bem. Que isso? A cama, a cama, muito bem. Tá, mas que relevância isso tem, entendeu? É muito mais importante a emoção que tá em volta. Olha o que tá acontecendo, descrever a cena, descrever a relação deles. Eles estão brincando, eles estão se divertindo, muito mais do que ficar preso aos detalhes, porque isso eles já fazem naturalmente, essas crianças, né? Então já é natural que a criança vá focar nos detalhes. Agora, ela saber que isso se chama sol e ela fala sol de uma forma isolada, isso não tem uma relevância, né? Ela saber que isso é a cama, isso é o remédio, isso é o dinossauro, só que ela não tá nem olhando pro seu olho enquanto ela fala isso, ela tá olhando pro seu dedo ou ela tá apontando. Isso não tem uma relevância, é muito mais importante ela tá olhando para você, ela vai olhar para a história, vai olhar para você para esperar mais emoção, para esperar saber o que vai vir nessa história, né? Então, isso é só uma forma diferente da gente
olhar. É claro que no futuro vai ser muito legal se essa criança souber ela te contar a história, ela te apontar. É muito importante tentar tornar essa história o mínimo descritiva dos detalhes possível e muito mais focada na emoção, no conteúdo, na história em si mesmo, né? Mas tentar graduar o tanto de fala que você vai ter ou não de acordo com a criança que você está interagindo. Então, aquilo que eu falei, se é uma criança que está interessada, que já tem, que tem atenção suficiente para ficar muito tempo, você pode colocar cada vez mais fala. Agora, se é uma criança que está com pouquíssima atenção, você vai ter que dar uma corrida com a história para já mudar, para chamar a atenção dela e aquilo. Muita expressão facial, muita emoção no que você está falando, tá? Então, depois você tenta fazer em casa isso com qualquer história, tá? E também me deixa o seu feedback, enfim, se você acha que adiantou alguma coisa, se você precisa de ajuda com alguma outra coisa, tá? Então, é isso aí e até o próximo vídeo.